gravar esse material, né, para que a gente possa apresentar ele após esse dia de hoje. O pessoal quer saber mais sobre a conferência e é isso que a gente vai entregar para vocês aqui hoje. Apesar de que nós vamos falar de uma forma bem genérica, não vamos entrar em detalhes, né? A Aline está aqui conosco, ela vai falar alguma coisa sobre a questão do tema e dos eixos, né, Aline? Né? Então, não é nada muito profundo, porém, eu vou me ater também a questões de organização. Como que você vai ter que fazer uma boa conferência, como que você vai ter que definir detalhes, o que que você tem que pensar e quais os pontos que vão diferenciar essa conferência de outras. Todo o processo conferencial, a gente aqui na La Paz tem mais de 130 conferências realizadas. E cada uma tem uma particularidade, né? Conferências da educação têm particularidades, conferência da saúde tem algumas particularidades, e essa conferência da assistência social também tem a sua. Em 2023, o CONANDA, o Conselho Municipal, o Conselho Nacional de Assistência Social, o CONANDA, eles estão com alguns detalhes que vocês aí na prefeitura, você no departamento de assistência social precisa estar atento. Por quê? Porque pode prejudicar, pode dar uma complicada na hora de fazer o relatório. A grande diferença dessa vez é o relatório. O relatório está pedindo muitos detalhes que, se você não pegar na hora do evento, você não tem mais como pegar essas informações. Depois eu vou falar mais sobre isso também. E nós vamos falar também, importante, dos documentos, né? O que você precisa acompanhar, o que você precisa preparar para poder dar início ao seu processo conferencial. De início, eu quero novamente agradecer a todo mundo, é uma honra estar com vocês e é uma honra também estar com você que está acompanhando a nossa gravação desta live que nós já disponibilizamos no YouTube e no Facebook para que vocês possam acompanhar. Vamos então começar? Quero passar aqui já para a nossa... Eu tenho uma lousinha aqui, tá? Tem uma lousinha. Perfeito. Espera aí, vamos voltar aqui. Certo? Maravilha. Não. Isso. Aí. Vamos lá. Primeira coisa, gente, quero me apresentar. Meu nome é Rogério Menani. Muitos e muitas de vocês já me conhecem. Eu sou jornalista especializado em políticas públicas. Quero apresentar também a Aline Borges Lopes, que é assistente social especializada em gestão do SUAS e mais um monte de coisa que não vou falar aqui, né, Aline? Acha? A Aline tem Vamos MBA. ficar no SUAS. Tá bom, vamos ficar no SUAS. E a Maria do Carmo Hiroshi Coelho. Maria do Carmo é nossa mestra em Direito Constitucional, em Direito da Criança e do Adolescente, em Direito Público também. Maria do Carmo conhece muito e está sempre ao nosso lado, nos ajudando nas questões jurídicas. Então, essa é a equipe da La Paz, certo? A La Paz, fundada em 2016, né, mais de 130 conferências realizadas, mais de 100 prefeituras atendidas, pessoal. E nós temos uma rede de parceiros em todo o estado de São Paulo e temos muita experiência mais de 30 anos em gestão pública. E nós temos assistência social como nosso carro-chefe. Eu gosto muito de trabalhar com assistência social e é nela que a gente concentra todos os nossos esforços e os nossos profissionais para oferecer para as prefeituras a melhor assessoria em projetos, programas e serviços. Ok? E eu sempre falo, antes de começar a entrar no tema da conferência, que o nosso maior ativo, quem é? É a reputação que a gente tem de serviços prestados com excelência e sempre observando a lei, sempre dentro de princípios éticos e humanos ligados à legislação vigente brasileira e que rege
todo o sistema único de assistência social. Ok? Algumas prefeituras que a gente já atuou, algumas, né? Nós temos mais de 100 prefeituras clientes. Bauru, Mococa, Orlândia, Bitinga, Capivari, Franca, Serra Azul, Prefeitura de Jaú, Guaíra, Pederneiras, Dois Córregos. Atendemos em outros estados também, Alta Floresta, no Mato Grosso, São Manuel, Vista Alegre do Alto, Jabuticabal, Matão, Taquaritinga. Enfim, é infindável a lista de municípios parceiros da nossa empresa. É uma honra também ter todos vocês conosco. Muito obrigado. E para a conferência, nós temos um trabalho especial. Agora já entrando na conferência. Nós fazemos o planejamento e o desenvolvimento de conteúdo, né? Ou seja, a gente, junto com os gestores, a gente estuda como pode ser feita uma conferência da melhor maneira, que seja eficaz, que seja eficiente, uma conferência que tenha resultados e que dê voz para todos aqueles que estiverem participando. Importante, gente, lembrar que nós temos que ter a presença de usuários nessa conferência. Não pode ter só equipe da prefeitura. O ideal é que nós tenhamos uma quantidade igual de usuários, sociedade civil e de poder público, tá? Isso é muito importante, principalmente nesta conferência. O que nós fazemos também? Continuando aqui, ó, formatação da conferência, de acordo com o que a prefeitura tem para oferecer, tem condição de trazer para o evento. Aí a gente prepara as instalações e a infraestrutura, ou seja, leva som, leva projetor, leva iluminação, leva todos os documentos, crachá, regimento, né? Tudo isso a gente prepara tudo. Fazemos as inscrições online, né, dos participantes e dos delegados também. E aí nós temos todos os impressos técnicos, ou seja, tem as moções, tem a avaliação, tem as fichas de inscrição. Isso é importante que, dessa vez, as fichas de inscrição não vão ser em forma de lista. Antigamente, há 2 anos atrás, nós fizemos muitas conferências, mais de 20 conferências da assistência social. Todas elas tinham uma lista. As pessoas chegavam lá e assinavam a lista. Presta atenção, nessa não vai ter lista. Nessa as pessoas vão ter que preencher uma ficha. É rápido também, não é demorado, mas é uma ficha. Presta atenção nesse detalhe. Se você quiser, eu te passo essa ficha, me passa. As prefeituras estão conosco, fiquem tranquilas que a gente já vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Mas quem não está conosco ainda como assessoria, entre em contato comigo que eu passo essa ficha para vocês. Por quê? Porque na hora do relatório, vocês vão ter que apresentar algumas informações. Informações como a faixa etária de quem está participando, a representatividade dentro das categorias que eles montaram lá, né? Não é simplesmente usuários, trabalhadores do SUAS e poder público, não. Tem muitas categorias lá. A determinação de raça das pessoas que vão participar, se ela é branca, se ela é parda, se ela é negra, se ela é amarela, né? A representatividade cultural também, se é indígena, se é quilombola, se é população que vive no campo, se é urbano. Então, nós temos diversas informações que vocês precisam pegar na hora da conferência. Não dá para, depois, na hora de fazer o relatório, ir atrás dessas informações, porque aí vai ficar complicado. Então, presta atenção nisso também, ok? Nós vamos ter a palestra magna, né, que a Aline vai estar conosco na maioria das conferências, só em alguns dias que vai ter 2 ou 3 conferências, aí não dá, mas a Aline vai estar em 90% das nossas conferências, tá? A Aline Borges Lopes, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela falar sobre o tema e sobre os eixos de uma forma também bem resumida. Aí nós temos o mestre cerimônia, que é este que vos fala, muito obrigado, que eu produzo e apresento o evento. Como nós estamos por dentro de todos os detalhes da organização, a gente faz essa apresentação para que não saia nada fora do script.
ok? Vamos lá, continuando. Importante, regimento interno. O regimento interno desse ano também tem algumas particularidades. Quem quiser saber mais é só entrar em contato comigo, tá? Regimento interno, a gente já tem ele pronto. Tem algumas particularidades, vocês peçam aqui para mim, ok? E aí tem a eleição dos delegados e tem uma etapa muito importante, que são os grupos de discussão. Dentro do documento orientador, produzido pelo Conanda, o informe número 3, Conanda editou... CNAS. É Ah, que você você fala fez do tanta Conanda. conferência da criança com o Conanda. Exatamente, exatamente. CNAS. Não é o Conanda, é o CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. CNAS. Obrigado, Aline. Nós fizemos mais de 20 conferências do CMDCA e eu estou com esse Conanda na cabeça. Bom, enfim, aí que acontece? Os grupos de discussão também estão um pouco complicados esse ano. Tem muitas perguntas orientativas, né, Aline? Depois a Aline vai falar sobre isso. Então, nós temos que Isso, ter um instrumental de preenchimento também específico e um pouco difícil de montar. Nós já montamos, está tudo prontinho, mas você que não está conosco, vou repetir, me perdoe, mas pede para mim que eu passo para você mesmo, se nós não tivermos prestando assessoria para o seu município. E é um documento que ficou um pouco difícil de montar e até faço aqui uma observação, não precisaria ser tão difícil assim para os municípios fazerem essa conferência, né, Aline? A gente sempre fala isso, exatamente. não precisa deixar tão difícil assim, porque não é o foco dessa conferência exigir uma tamanha complexidade e tamanho aprofundamento nessas questões burocráticas da conferência. Conferência é importante para ela acontecer com as pessoas participando e dando as suas sugestões para montar as propostas. Não é para você criar especialistas em documentação nesse momento. Beleza? Só por último aqui, nós preparamos o relatório final e muitas prefeituras, se você quiser também, a gente faz o evento híbrido, ou seja, faz a transmissão online desse evento aí. Qualquer pessoa na sua cidade, fora da cidade, no estado, no Japão, nos Estados Unidos, vai poder conferir a sua conferência sendo realizada. Ok? É importante também lembrar que este ano a gente está disponibilizando os documentos online, ou seja, colocar o regimento antes da conferência, para que todo mundo possa ler, todo mundo possa acompanhar. E a gente disponibiliza em plataformas específicas. Todo mundo consulta, todo mundo dá ideia, todo mundo fala a respeito desses documentos, tá bom? Esses documentos são o regimento interno e a convocação. Convocação quase não tem nenhum problema, mas é o regimento interno que em algumas cidades, principalmente as maiores, você tem bastante discussão em torno desse regimento. Dessa forma, né, vou ler aqui, ó, os munícipes podem dar opinião, fazer alterações e formular propostas online por um período específico. Se você quiser saber mais sobre essas questões, entra no nosso site, está aqui embaixo, tem lá uma matéria sobre as conferências, você vai ver lá, ok? Vamos então para o conteúdo sobre a conferência com a Aline. Eu vou chamar a Aline, para falar sobre algumas questões aí relativas ao tema e aos eixos dessa conferência. Aline, Beleza. é com você. Falar resumidamente para mim, hein? Falar para eu falar resumidamente. Mas vamos lá, põe aí para gente o outro slide. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Aline. Estamos em parceria com a La Paz. E esse ano, o tema da conferência proposto pelo Conselho Nacional é a reconstrução do SUAS, né? O SUAS que temos, o SUAS que queremos, é uma discussão nossa na Trabalhadores do SUAS já de alguns anos para cá, não? Pode passar, Rogério.
aqui nós temos os eixos agora. Isso. Esse tema, gente, o SUAS que queremos, né? O SUAS que temos, o SUAS que queremos, ele vem reforçar, vamos dizer assim, um descaso que nos últimos anos o governo teve em relação ao SUAS, né? Um desmonte total, né? Praticamente 100%, se a gente for pensar na questão orçamentária, né? Sem orçamento não tem atendimento, então foi quase 100% de desmonte em relação ao SUAS, né? A gente viu aí no decorrer dos últimos anos, vamos colocar final de 2015 para cá, um descontrole, né? Um descontrole tanto da legislação, da atuação, de projetos, programas e benefícios na área da assistência. Tivemos nesse meio tempo, né, uma pandemia que de fato parou o mundo todo e a assistência social foi impactada tal quanto, né, as outras políticas, e que agora nós estamos reconstruindo isso. A ideia é a reconstrução dessa política tão importante, uma política de base, uma política de seguridade social, né? E a reconstrução dela visando de verdade, né, o que está estabelecido lá atrás no Plano Nacional de Assistência de 2004, na LOA de 93, né? E no próprio Sistema Único de Assistência Social, né? E se a gente for falar aqui, nosso arcabouço jurídico, ele é imenso, nossos guias de orientação são imensos, então a ideia é reconstruir tudo isso, algo que está distante. Hoje nós sabemos que os municípios não deixou de atender, não houve interrupção de atendimento de SUAS, mas, no entanto, houve uma degradação desses atendimentos, um retrocesso do entendimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, por isso que o tema é a reconstrução. O que nós podemos fazer para voltar, né? Porque, ou seja, nós passamos principalmente o final da década de 90 e boa parte da década do início de 2000, aí de 2000 até 2010, construindo processos, construindo legislação, construindo protocolos, e nós estávamos num avanço muito bom para a área da assistência, através do Sistema Único de Assistência Social. E então, o nosso papel hoje, lamentavelmente, é ver o que nós podemos fazer, enquanto não apenas trabalhadores, mas como sociedade, para reconstruir essa política. Pode passar, Rogério. A conferência traz 5 eixos, né? Como o Rogério falou, e eu referendo a fala dele, nós sabemos que a conferência é de 2 em 2 anos, então, e a ânsia do Conselho Nacional, né, principalmente da sociedade civil, dos movimentos sociais, em relação a essa reconstrução, é que a gente tenha discussões mesmo, discussões propositivas. No entanto, esses 5 eixos, a gente estava comentando que é muita coisa, são coisas complexas, são situações complexas, mas, né, está posto para nós, né? A discussão tinha que ser diária, a discussão tem que ser dentro dos nossos espaços ocupacionais, com os nossos usuários, mas vamos falar ele na conferência, então vamos buscar de maneira mais tranquila a discussão desses eixos que são complexos e fazer com que os usuários da assistência que estarão presentes possam também participar de forma efetiva nessas discussões. Nós sabemos que é um mundo completamente alheio à vida deles, mas essa é a nosso posicionamento. O primeiro eixo da conferência é o financiamento, né? Como eu falei para vocês, sem financiamento não há estruturação de serviço. Então, nós não temos possibilidade nenhuma de exercer uma política pública, qual for a política pública, se nós não tivermos assegurado que essa política vai ser financiada. Então, o primeiro eixo ele vai perpassar por essa questão do financiamento, como que está hoje o financiamento do SUAS, como foi o financiamento do SUAS dos últimos
vamos colocar 6 anos para cá, para que a gente possa ter uma base. Então, a gente tem que pegar a série histórica desse financiamento, nós temos que entender e saber dividir o que é o financiamento efetivo para o Sistema Único de Assistência Social. É aquele que é alocado nos fundos nacionais, no Fundo Nacional de Assistência Social e repassado por fundo estadual e os fundos municipais. Nós temos que entender a divisão desse recurso, né, para que a gente possa estabelecer na nossa realidade, no nosso município, as preposições e as propostas para o financiamento. Pode passar, Rogério. O eixo 2, o controle social, né? Eu não sei se vocês participaram das conferências anteriores. A questão do financiamento e do controle social, nós podemos colocar aí que nós estamos a 4 conferências, né, contando com a de agora, com esses 2 eixos permanentes na discussão da conferência. E a questão do controle social é extremamente importante. A conferência, ela faz parte do controle social, não é? Nós sabemos que a política de assistência, ela é descentralizada e participativa. Então, nós precisamos ter a sociedade civil organizada, né? Os nossos usuários de assistência social e também, né, de outras políticas atendidos, eles têm que conhecer, no mínimo, perpassar por essa questão do controle social. E a grande pergunta é como nós que somos da área da assistência, nós que temos a prerrogativa de desenvolver as ações de assistência social, e principalmente aqueles que são conselheiros de assistência social, no conselho de assistência, sabe a dificuldade de trazer o usuário para o conselho, né? Porque a norma fala que tem que trazer. Toda a documentação, nós precisamos desse controle social, de trazer a sociedade para as discussões da política de assistência através do conselho. A gente sabe da dificuldade que é. Então, vamos estudar um pouquinho junto, durante a conferência, alternativas para trazer essa sociedade para a discussão, de fato, da política, né? Mas de maneira democrática, de maneira a entender a realidade daquele território, enfim, o que nós podemos fazer para que, de fato, a gente tenha um planejamento de curto, médio e a longo prazo, para que as ações do Conselho possam ser também compartilhadas e participadas pela sociedade. Né? E não como muitas vezes, né, eu posso garantir a vocês que 90% dos conselhos espalhados por este país, as reuniões do conselho, elas condizem apenas com os conselheiros nomeados tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil. E essa é a realidade que o Conselho Nacional traz, nos provocando a várias conferências para que o que nós podemos fazer para modificar isso. Próxima. Articulação entre segmentos. Nós não podemos... essa questão ela foi bastante discutida no Conselho Nacional. Antes da designação do material orientativo pelo Conselho Nacional, houve uma mobilização, né, da sociedade, isso ainda o ano passado, de maneira não tão efetiva, mas aqueles segmentos da sociedade civil, houve a discussão em relação a isso, porque nós passamos por uma pandemia. E na pandemia a gente pôde observar a questão do isolamento, né, gente? Eu acho que vocês, em relação ao trabalho de vocês, muitos lugares as políticas trabalharam isoladamente. Então, e isso, para efetivar uma política pública na sua totalidade, independente de qual seja, é improvável, é impossível você conseguir chegar numa excelência, que a população tenha um excelente trabalho, que ela possa receber uma política pública de fato que agregue, que emancipe, se cada um faz o seu. E não a articulação. Então, esse segmento, ele vai explicar para nós vamos estudar, nós vamos pensar, refletir dentro do município o que hoje eu tenho de trabalho de rede, o que é um trabalho de rede. Né? E quando a gente fala trabalho de rede, a única coisa que vem, a maioria das coisas que vem na nossa cabeça é saúde, educação e assistência social, até mesmo por conta do Bolsa Família. Mas não, nós temos que inserir atores
né, nessa articulação. Sistema de garantia de direito, políticas de cultura e esporte, poder judiciário, enfim, nós temos que entender como que funciona isso. Então, a proposta desse eixo é justamente essa questão, o que a articulação entre os segmentos pode ser, o que ela pode acontecer favoravelmente no município para que a política seja eficaz. Pode passar. E só voltando aqui. E aí, no final da questão do segmento, né, da articulação, ele quer referendar que, através também da articulação de rede, nós podemos trazer a população para o controle social, tá? O eixo 4, serviços, programas e projetos. Esse eixo, ele foi colocado na conferência também de acordo com o que nós tivemos de retrato, né, da pandemia, e também todo o material, gente, todos os eixos, toda a orientação, o tema, inclusive, ele é baseado no nosso plano decenal de assistência social, que foi feito em 2016 e agora em 2026 ele vai ser renovado. Então, todas essas prerrogativas, o que nós hoje estamos fazendo de acordo com o que o Plano Nacional Decenal colocou para que o Brasil fizesse a nível de SUAS. E serviços, programas e projetos, por quê? Nós tivemos uma banalização dos serviços e programas e projetos, principalmente durante a pandemia, e é natural, né? Uma vez que estávamos numa crise sanitária, de uma calamidade pública, e muitos protocolos de atendimento do SUAS, como, por exemplo, a elegibilidade do usuário em receber, por exemplo, um benefício eventual, ela foi, naquele momento, ela foi amenizada, ela não foi feita à risca, porque naquele momento nós estávamos passando por um processo muito difícil, né? Um processo de calamidade, e as pessoas precisavam ter acesso àqueles benefícios até mesmo por uma a subsistência, que a gente sabe o que é o estado de bem-estar social, né? Então, esse eixo foi colocado para que a gente possa discutir, porque a pandemia passou. Só que aquela maneira de tratar os serviços, programas e projetos permaneceu. Então, hoje o que a gente vê são vários municípios já desenvolvendo atividades não tipificadas, são criação de serviços, programas e projetos, ou seja, não tipificados, mas aqueles que são tipificados sendo tratados sem elegibilidade, sendo tratados pelo município, né? Como eram tratados há muitos anos atrás, quando nós não tínhamos normas, ou seja, despadronizou. Então, nós precisamos discutir isso. Aí a gente vai sentar com cada município, né, durante a nossa conferência, através das perguntas norteadoras, né, o que o município faz, o que o município não faz, o que pode melhorar em relação a esses serviços, programas e projetos. Pode passar. Benefício de transferência de renda, que também não deixa de ser um reflexo da pandemia, né? Vejam vocês, né? Nós temos que ainda trabalhar com o que nós tivemos de herança do retrocesso da política de assistência, paralelo, né, à paralisação da nossa do nosso efetivo trabalho tipificado, não é? Benefício de transferência de renda, nós vamos falar um pouquinho da importância desses benefícios, e quando a gente fala de benefício e transferência de renda, nós não estamos falando apenas do Bolsa Família, né? Nós estamos falando de todos os benefícios socioassistenciais que o município, né, disponibiliza através do benefício eventual legalizado dentro do SUAS, né? Aquele benefício que nós trabalhamos com a configuração, né, como ele fala, configuração do SUS, e aí eu reforço, porque eu acabei de falar para vocês, aqui é reconfiguração do SUS, porque nós temos que voltar a trabalhar com esses benefícios e transferência de renda conforme estabelece a LOAS, a NOB, né, até mesmo o documento nacional, que é a resolução
que institui o benefício eventual, né? Nós temos que, muitos municípios voltaram a atender benefícios eventuais que não eram mais nossos, através da resolução, se eu não me engano, 39, depois eu confirmo, de 2011, onde fala o que é benefício eventual da assistência, o que é benefício eventual da saúde. Então, vários municípios voltaram a atender benefícios como fralda, óculos, prótese, órtese, leites especiais, e nós sabemos que isso já era um passado, que a assistência não trabalhava mais com isso. Então, nós voltamos a atender essa demanda. Então, esse eixo é para esclarecer isso, que de fato vamos revisitar a nossa legislação. O que é nosso, o que não é nosso. O que não é nosso, nós não vamos atender com seu financiamento e com o atendimento para elegibilidade desse benefício, mas nós vamos fazer o nosso acolhimento e fazer a referência e contra-referência, né? Para isso que nós temos aí todo um protocolo integrado de relação com as outras políticas, né? Então, quer dizer, esse eixo é basicamente para que a gente possa discutir de benefícios, né? E transferência de renda. Pode passar. E é isso, gente. Como diz o Rogério, a Aline vai falar resumidamente. Tentei resumir do máximo do resumido. Mas É é isso. realmente um material complexo, mas é um material muito rico. E eu acredito que aquele município que fechar a conferência com a gente vai ser muito rico na discussão disso, né, de todos esses eixos, de toda essa proposta, e estabelecer, né, as melhores propostas, de fato pensar na mudança, né, na reconstrução desse sistema tão importante que é o Sistema Único de Assistência Social. Obrigada, viu? Legal, Aline, muito obrigado. A nossa proposta é fazer uma live que não seja muito extensa. Nós provavelmente estaremos semana que vem novamente, aí a gente vai falar com mais propriedade sobre os eixos, né, Aline? Vamos falar sobre os eixos para a gente Porque poder. é como você disse, a live não pode se estender muito, né? Já Porque está só que dando são quase cinco 50 minutos. eixos. São 5 São eixos. cinco. Então, nós vamos tentar falar mais sobre os eixos semana que vem. Você que Isso. está nos assistindo, anote aí na sua agenda já, sexta-feira, 3 horas da tarde, que a gente vai estar junto novamente falando sobre a conferência e dando continuidade a esse trabalho de oferecer um apoio para os municípios, independentemente deles estarem conosco ou não, porque eu considero todos os municípios nossos parceiros, né, Aline? Sempre. Show de bola. Muito obrigado, então, Aline. Nada, eu que Obrigado. agradeço. Show de bola. Agora, gente, só para finalizar aqui, eu não quero entrar em muitos detalhes de novo, né? Nós temos muitos serviços aqui, está passando aí, nossa, serviços todos na área da assistência social. Eu vou deixar aqui esse, esse projeto, essa apresentação para vocês, para que vocês possam acompanhar, tá? Que vocês possam ver cada detalhe dela, deixar junto aqui o link na nossa página da internet, para que vocês possam acompanhar e tirar também dúvidas. Estamos à disposição. Ó, tem a nossa página no Instagram, tem a nossa página no Facebook, tem a página no YouTube, tem o site que você pode preencher lá um, um formulário e já falar diretamente com a gente. Nós estamos enviando e-mails com o meu WhatsApp. Estou passando o meu WhatsApp. E tem aqui também o meu WhatsApp, ó. Vamos colocar o meu WhatsApp lá. Tá aqui, ó. Então, esse é o meu WhatsApp, para que não tenha nenhum tipo de dúvida e que vocês possam falar conosco no momento que necessitarem. Obrigado, Vitor. Vitor é da nossa equipe, está conosco. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Beth. Obrigado, Regina. Obrigado, Camila. Estamos juntos. Vamos continuar juntos e vamos fazer ótimas conferências. Semana que vem já temos diversas conferências. Vamos estar lá
em Ibitinga com a Beth. Grande abraço, Beth. A Renata, a secretária de Desenvolvimento Social lá de Ibitinga também. Grande abraço para ela e para todo mundo. Grandes amigos em Ibitinga. Ana Paula e tudo mais. Vamos ficando por aqui e semana que vem, sexta tarde, falamos de novo sobre a Conferência Municipal de Assistência Social, orientações e comentários feitos pela equipe da La Paz. Muito obrigado e até sexta que vem. Valeu!